Vamos ao texto sagrado, irmãos. Quero convidá-los ao primeiro livro do Novo Testamento, outra vez, Mateus. Estamos em mais uma série natalina e durante todo o mês de dezembro, na verdade com a exceção do último domingo, nós vamos falar sobre o Natal clássico à luz das Escrituras. Nesta tarde vamos ouvir o texto de Mateus 2, do verso 1 ao verso de número 12. O Natal começou a ser celebrado no dia 25 de dezembro, durante o reinado do imperador Constantino. E como ele era sincretista, dizia-se cristão, mas também adorava divindades pagãs, ele aproveitou para fazer de um único feriado duas grandes celebrações. Ele chamava o feriado de o Dia das Luzes, porque os pagãos acendiam fogueiras para adorar o Deus Sol, e os cristãos acendiam velas para adorar aquele que havia nascido no Natal. É óbvio que alguns cristãos não gostaram, protestaram, se afastando de toda e qualquer adoração naquele dia 25 de dezembro. Outros cristãos também protestaram, mas não se afastaram totalmente. Aproveitaram o feriado para, por assim dizer, contra-atacar, adorar aquele que nasceu em uma manjedoura para nos salvar e proclamar a verdadeira história do Natal, falando da luz do mundo que veio nos salvar. Eu acho que é assim que devemos proceder também a cada final de ano. Não precisamos nos afastar completamente das celebrações em família e entre amigos. Não precisamos ficar presos àquela ideia. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Bem, eles também sabiam disso. Em vez de rejeitar as festas por completo, irmãos, eu acho que precisamos nos aproximar das pessoas nesta época do ano, também para adorar a Cristo, mas principalmente para proclamar a verdadeira história do Natal. Qual é essa história? E por que devemos proclamá-la para começo de história? Vamos ler o texto de Mateus capítulo 2, verso 1. Mateus escreve o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar outra vez, irmãos? Senhor, muito obrigado por esta tarde e pelo enorme privilégio que temos de tomar parte em um culto cristão. Obrigado pelas canções, orações, pelas ofertas que colocamos diante do teu altar. Eis a nossa parte deste culto. Mas agora, Senhor, com mãos vazias, queremos nos aproximar da tua palavra para receber o que tu tens para nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, como ouvimos em uma oração anterior. Nos dá ouvidos para ouvir, mentes para entender e um coração disposto a obedecer. Fala conosco, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. De quem Jesus é filho de verdade, irmãos? Em um sentido, Jesus é filho de Israel. É o que Mateus nos conta com a longa genealogia do primeiro capítulo. Jesus é filho de Abraão e ele é filho de Davi. Em outro, sim, ele é filho de Maria e adotivo de José. Mas em outro sentido, muito mais especial, Jesus é o próprio Filho de Deus, que nasceu por operação sobrenatural do Espírito, através da Virgem Maria. E este que veio com o propósito de nos salvar. Foi assim, como ouvimos no último domingo, que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo. Obra sobrenatural do Espírito. A pergunta de hoje é: e as pessoas que estavam lá? Quem foram? E o que fizeram? Qual foi a parte delas no nascimento de Jesus? Bem, o evangelista Mateus nada fala sobre estábulo, não menciona a manjedoura, não nos fala sobre a adoração dos pastores ou mesmo do coral angelical. Ainda assim, o foco deste texto é a adoração dos magos que vieram do Oriente. Todo o texto gira em torno da adoração deles. Por isso eu bem que poderia chamar a mensagem de a adoração dos magos. Preferi, contudo, chamá-la de a história do Natal. Por quê? Porque como se deu no 4º século depois de Cristo, quando a celebração foi iniciada no dia 25, nós também precisamos hoje recobrar o verdadeiro Natal, a fim de conhecê-lo mais profundamente e proclamá-lo com mais intensidade nestes dias. Qual é a história do Natal à luz da Bíblia Sagrada, irmãos? Mais precisamente, à luz deste texto que acabamos de ler. Bem, eu posso dizer, a partir dos 2 primeiros versos deste texto, que o Natal é uma história de graça. Ou o Natal é a história da graça de Deus. O evangelista começa com as pessoas que foram adorar Jesus no primeiro Natal. De acordo com ele, verso 1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Notem isso. Não foram os religiosos, os sacerdotes do templo, os mestres da lei. Foram magos, estrangeiros, pagãos.
Na narrativa de Mateus, não são os pastores de Belém que estão procurando Jesus. São homens que vêm de longe, muito provavelmente da Babilônia. E de cara, ele nos sinaliza a graça de Deus. Jesus não nasceu apenas para judeus. Não nasceu somente para os melhores judeus estudiosos da palavra. O Salvador nasceu para a alegria de todos os povos da terra, irmãos. De alguma maneira, esses magos tiveram contato com as Escrituras dos judeus e tomaram conhecimento do nascimento do Salvador. Percebam isso. Até mesmo entre os pagãos havia certa expectativa pela chegada do Redentor. E eis que de fato ele chegou, nasceu em Belém da Judéia, como nos diz aqui Mateus. Mas como foi que os magos chegaram a Jerusalém? E depois como descobriram a casa onde Jesus estava hospedado em Belém da Judéia? Eles nos dizem no verso de número 2. Chegando a Jerusalém, eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mais à frente, quando deixam Jerusalém para fazer a pequena jornada até Belém, a estrela outra vez aparece. E de repente ela para sobre a casa onde Jesus estava. Como é que você explica isso? Embora muito, a meu ver, inutilmente, tenha sido dito sobre a estrela, irmãos, na tentativa de cientificar o evento, racionalizar o episódio, eu acho que o que devemos fazer diante deste texto é maravilhar-nos com a graça de Deus. Pois para trazer magos do Oriente e não religiosos de Jerusalém, Deus tomou o universo e fez dele seu servo para aquele momento. Isso é graça, irmãos. Poderosa graça. Eis a história do Natal. Uma história da graça de Deus para a alegria de todos os povos. Para não perdê-la de vista, eu queria chamar a sua atenção para o perigo de ser um cristão das margens. Eu explico. Há muitos cristãos que vivem às margens do texto bíblico, procurando significados ocultos e tentando decifrar algo que nunca foi a intenção do autor sagrado. Estão sempre à procura de coisas novas, revelações, mistérios, símbolos, números, coisas que nós não conseguimos ler sozinhos. Como o texto em questão, passam horas, escrevem tratados, homens são capazes de produzir teses de doutorado para explicar o fenômeno da estrela que brilhou sobre os magos. São pessoas das margens, perdem todo o tempo olhando para detalhes. Outras pessoas vivem às margens do que Deus fez em suas vidas. Quando vão falar de seus testemunhos de vida, falam muito mais do que faziam, do que eram, de onde estavam, e como se fosse uma nota de rodapé, mencionam que foram salvas por Jesus Cristo. Para não perder, irmãos, de vista a graça do Natal, eu quero convidá-los a voltar
das margens e dos detalhes para o centro e para o mais importante. Mateus não se deu ao trabalho de tentar explicar o que não podia explicar. Ele não sabe se Deus se utilizou de um fenômeno que já estava programado para acontecer. O que ele sabe é que o soberano Criador dos céus e da terra tomou uma estrela e a usou pela sua graça para liderar aqueles magos até a adoração de Jesus. Isso é importante, irmãos. Deus movimentou o universo por graça, para levar homens não religiosos aos pés do Salvador Jesus Cristo. Concentre-se nele, lendo a Bíblia na sua casa. Não se perca nos detalhes. Não tente decifrar o que você não consegue. Não dê valor às margens e às coisas pequenas. Ao ler a Bíblia, procure muito mais pelos atos redentivos, soberanos e graciosos de Deus. Não se demore muito em Davi matando Golias. Maravilhe-se com o Deus de Davi, poderoso bastante para usar uma única pedra para derrotar o campeão dos filisteus. Da mesma forma, não tome tanto tempo para contemplar a estrela. Se assombre com o Deus dos céus e da terra, que tomou a estrela e a usou para a sua glória. Não só fale do que você fez, de quem era. Não só mencione as circunstâncias e pessoas que Deus usou para alcançar você. Mencione o próprio Deus. Mencione a graça dele. Pois outrora, como esses magos, irmãos, estávamos longe mesmo. E pela graça, Deus se aproximou. Estávamos perdidos, não sabíamos o caminho certo. De novo, pela graça, como fez com os magos, o Senhor brilhou sobre as nossas vidas e nos levou até Cristo Jesus. Isso merece destaque. É essa história que você poderia contar à mesa do Natal com seus parentes. Não necessariamente fazer do Natal um momento de contar vantagens, um momento de falar das suas conquistas, das suas vitórias, do que você fez, deixou de fazer bem. Não muda a história nem vida de ninguém. Poderíamos contar a história da graça de Deus. Concentre-se nele. A propósito, nós poderíamos seguir o exemplo da própria estrela. Se você quer fazer alguma coisa, siga a estrela. Seja você mesmo alguém que vai levar outros à adoração de Jesus. Até o nascimento de Jesus, o movimento da missão ainda era: venham e vejam o Deus de Israel. De sua ascensão até o seu retorno, o movimento mudou pelo próprio Jesus. Ele nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações do mundo. Pergunte-se nesta tarde: como é que eu posso levar pessoas à adoração de Jesus neste Natal? Quem sabe você vai escrever um bilhete, vai comprar um cartão para presentear um amigo de trabalho. Não apenas dê um cartão, escreva de próprio punho uma mensagem. Dê um livro. Entregue um presente com um bilhete evangelístico, que em uma frase, um parágrafo resume o evangelho para a salvação dos pecadores.
Faça festa se você pode, reúna os familiares, convide amigos, mas aproveite a oportunidade. Abra a boca e fale da história do Natal. Pela graça ele veio, pela graça ele o alcançou, pela graça Jesus me alcançou, irmãos. Ele merece que falemos disso. O Natal é a história da graça de Deus. Também podemos dizer a partir deste texto que o Natal é uma história de soberania, ou melhor, de choque de soberanias. Depois de nos falar dos magos que foram a Jerusalém procurando Jesus para adorá-lo, Mateus nos fala agora sobre os demais personagens do texto. No verso 3, por exemplo, ele escreve: quando o rei Herodes ouviu isso, ouviu que havia outro rei em Israel, ele ficou perturbado, irmãos. Ele ainda não sabe ao certo se os magos estão falando de um rei que vem depois deles, também do Oriente, para tomar o seu trono, ou se eles estão falando mesmo sobre o rei prometido do Antigo Testamento, e se este rei está mesmo em Israel, sendo assim uma ameaça interna. O que ele sabe é que corre a história de que há outro rei no pedaço. Ele se sente ameaçado, logo fica perturbado, pois ele não saberia viver sem aquele trono. Ele não é o único. Mateus nos diz ainda no verso 3 que toda Jerusalém ficou perturbada com ele. Estamos falando de judeus e da capital deles, da cidade santa deles. Judeus que adoravam todo sábado e que diziam estar esperando o Salvador. Mas agora que alguém chegou dizendo que viu a estrela prometida, eles estão igualmente perturbados com Herodes. Talvez pensando, se Herodes descobrir, ele vai massacrar o nosso povo outra vez. São pessoas que estão mais preocupadas com o bem-estar físico do que necessariamente com a adoração daquele Salvador prometido. Pior do que eles, só os líderes. Porque Mateus nos diz no verso 4 que, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e os próprios mestres da palavra, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Irmãos, como se não tivessem nenhuma dúvida, como se conhecessem bem o texto bíblico, eles respondem de bate pronto: ele vai nascer em Belém da Judéia, porque assim prometeu o profeta Miqueias. E você espera que eles vão fazer uma caravana, abandonar tudo e todos e seguir para lá? Era uma caminhada curta. Você sabe onde o Salvador vai nascer? Sim, sei. Em Belém. Eles voltam ao trabalho. Eles voltam aos afazeres da vida. Se Herodes está perturbado, eles estão indiferentes. Pouco lhes importa se o Salvador está nascendo ou não. Ao menos Herodes se importa. A motivação é equivocada, eu sei, mas pelo menos ele faz alguma coisa. No verso de número 8, Mateus nos diz que ele enviou os magos a Belém e lhes disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Quem acreditaria em Herodes aqui?
No próximo parágrafo, Mateus vai nos dizer que ele matou dezenas de crianças com medo deste rei. Ele não quer se curvar diante de Jesus. Herodes quer matar aquele que veio salvar pecadores, irmãos. Quando você olha para esse texto, com quem você se parece mais neste Natal? Sério. Veja-se nos personagens que acabamos de apresentar. Você está mais para Herodes? Alguém que resiste à chegada do rei? Alguém que não quer sair do trono? Ou você está mais para os religiosos de Jerusalém, profundos conhecedores da Bíblia, sem nenhuma piedade, sem nenhuma paixão no coração? Ou será que você é mais parecido com estes magos, que estão viajando há meses para adorar aquele a quem chamam de o recém-nascido rei dos judeus? Por mais que deteste a ideia, você tem um rei Herodes no coração, meu amigo. Seu estado natural não é de amizade com o rei da glória. Você nasceu sentado no trono do seu coração. Desde os seus primeiros dias de vida, que você tem a sensação de que tudo gira em torno da sua vida. E que todas as pessoas existem para servir você. O tempo vai passando. E algumas coisas mudam, outras não. Por ainda estar no trono do seu coração, você não aceita perder em casa em uma briga conjugal. Você está sempre competindo com as pessoas do seu trabalho, desejando ser o maior, o primeiro, o melhor. Este é o nosso retrato. Em alguma medida, em maior ou menor intensidade, sem Cristo, nós somos todos Herodes. E passamos a vida inteira tentando abafar a ideia de que existe outro rei. Quando a soberania dele se impõe, nós atacamos como Herodes ataca. Não nos submetemos alegremente à vontade dele. Ou então somos indiferentes como os religiosos. Sabemos muito, sentimos pouco. Conhecemos bastante, mas vivemos quase nada, às vezes, de cristianismo prático. Do que é que precisamos neste Natal? De um milagre. Não cristãos precisam do milagre da regeneração, do novo nascimento. Como o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria, você não cristão precisa da ação do Espírito no seu coração, gerando vida espiritual. Ah, você já é cristão, eu também sou. Mas porque ainda estamos neste mundo caído, a nossa vida cristã oscila. Ora amamos muito, ora amamos pouco. Neste Natal precisamos da mesma coisa, com outro nome: a ação do Espírito, para nos dar avivamento espiritual. De uma forma ou de outra, todos nós aqui carecemos do milagre do Espírito Santo. E eu espero que Ele haja entre nós nesta tarde.
abrindo os nossos olhos, aquecendo nosso coração, levando-nos como a estrela fez com os magos para os pés do verdadeiro Rei da Glória. Se Ele o fizer, os seus olhos vão se abrir, os meus vão se abrir, e nós vamos contemplar a glória de Deus brilhando na face de Cristo. E se essa for a sua experiência, tudo será transformado. A propósito, esta é a prova de sua salvação. É a prova da minha salvação. Não podemos confiar em uma declaração verbal religiosa somente. Esses judeus conheciam a Bíblia de capa a capa e muito bem, nada fizeram para adorar Jesus. Se o Espírito nos der luz para ver a glória de Deus na face de Cristo, irmãos, nós vamos a cada dia, cada vez mais, morrer para nós mesmos. Não foi só Jesus que foi crucificado para a nossa salvação. Os salvos pelo crucificado vivem crucificados para a carne. Não é o que Paulo disse aos Gálatas? Eu já estou crucificado. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Essa é a sua vida, meu irmão. Você tem vivido prostrado diante do soberano? Ou você dá uma de soberano na vida? Você o consulta a cada passo. Você ora a cada manhã pedindo assistência. Você depende dele para ser pai, mãe, marido, esposa. Você ora a ele para ser profissional. Ou será que o seu cristianismo se resume a apenas um dia por semana, um culto congregacional, quando você ouve a voz dele? Que este Natal seja uma rica oportunidade para todos nós. Que você baixe a espada e aceite alegremente servir aquele que é soberano sobre todas as coisas. Por fim, irmãos, esse é o grande risco. São 15 para as 6. Eu estou achando que eu fui bem curto hoje. Quando eu chego ao terceiro ponto dizendo isso, ele dura assim uns 45 minutos. E espero que não seja o caso. Embora tenha ouvido de alguém aí, amém. Bem piedoso. O Natal é uma história da graça de Deus, meu irmão. Em algum momento deste mês, sente para pensar sobre ela. Não só olhe para os problemas, para as dificuldades, para os sofrimentos. Meu irmão, olhe para a graça de Deus. Onde é que você estaria? Não fosse a graça de Deus. Muitos problemas estão me alcançando, pastor. Eu estou terminando o ano sob muitas dificuldades. Eu sei. Talvez quase todo mundo aqui está no mesmo barco, meu irmão. Mas a melhor parte é: a graça de Deus nos alcançou, meu. Pare de lutar e renda-se diante do cuidado
do soberano Deus que o salvou em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, o Natal é uma história de adoração. De novo eu repito, o texto inteiro é sobre a adoração. E adorar foi o que os magos foram fazer propriamente em Belém. Eles chegaram em Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Depois eles seguiram o caminho para Belém, irmãos, e foram adorar Jesus. Olha o que Mateus nos diz nos versos 10 e 11. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Para mim isso é a adoração submissa, alegre e exclusiva. Estamos falando de homens importantes, estudiosos, dos acadêmicos da Babilônia. Mas agora eles estão diante de um bebê, irmãos. E eles se curvam diante do bebê, reconhecendo aquele bebê. Se não entendiam completamente, sabiam de alguma coisa, como o rei prometido dos judeus. Eles se curvam para admirar, dar valor ou reconhecer o valor dele. Detalhe, eles não fazem por obrigação, ninguém os obrigou a isso. Eles não foram forçados. Mateus nos disse que quando viram a estrela, eles se encheram de júbilo, submissão alegre. Eles desejaram fazê-lo. E eles o fizeram com exclusividade. Em que sentido? Eles não se prostraram diante de Maria. Não se curvaram perante José. Eles certamente estavam presentes, mas aqueles magos se dobraram para adorar Jesus e Jesus somente, irmãos. A adoração deles tomou forma, não foi só de palavra. Ela foi expressa através de ofertas. Diz Mateus no verso 12, ou 11 ainda, parte B. Aqueles homens abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. De novo eu insisto, não fique à margem, nem se perca nos detalhes. Renan, qual é o significado do ouro, da mirra e do incenso? Sei lá, irmão, é ouro, é incenso e é mirra, ponto. Mas não tem um significado profundo. Se tivesse, Mateus nos diria. Ele não disse. Então pare de tentar decifrar essas coisas e veja o óbvio. Eles tiraram de seus tesouros e deram a Jesus algo que lhes era caro, ponto. Por fim, irmãos, vocês se lembram, eles ouviram de Herodes. Quando encontrarem o menino, voltem aqui e me avisem, pois eu quero adorá-lo também. Não foi isso? Agora, verso 12, eles são advertidos em sonho, como José teve o dele, para não voltarem a Herodes, para retornarem à sua terra por outro caminho. Eles precisam fazer uma escolha aqui. Se voltarem para Jerusalém, eles serão bem recebidos pelo rei. Provavelmente
serão honrados diante dos homens, e talvez levem para casa presentes de Herodes. Se não voltarem, se tomarem outro caminho, atendendo à voz do Senhor, eles provavelmente vão ser perseguidos, correrão risco de vida. Quando Herodes descobrir, ele vai montar um exército e vai sair para caçar os magos que desobedeceram a sua ordem e que fugiram para proteger Jesus. Isso é adoração obediente. A adoração descrita aqui é menos litúrgica e é mais cotidiana. É menos dos domingos e é mais de segunda a sexta. É menos em um culto tranquilo de cristãos. E é mais lutas diárias no trabalho e na família. Percebem isso? A adoração cristã extrapola este lugar e este dia, irmãos. E os verdadeiros adoradores não adoram somente aqui ou hoje. Eles vão adorar amanhã, depois e depois. Respondendo à pergunta diariamente: a quem vou obedecer hoje? A mim mesmo e às minhas vontades egoístas? Aos homens de quem aparentemente dependo? Ou a Deus que me deu o Salvador Jesus Cristo? É com isso que adoradores precisam lidar toda manhã. Precisamos escolher, irmãos. Se queremos os aplausos do mundo, os presentes das pessoas com quem vivemos, ou se vamos adorar aquele que nos deu o seu maior presente em Cristo Jesus. De novo, a adoração cristã não termina no culto. Ela segue conosco para o trabalho e a família. A adoração que percebemos neste texto é menos canção e é mais oferta. É menos hino e é mais dinheiro. Eles nada cantaram. Talvez não conhecessem um hino sequer. Mas fizeram o que podiam, irmãos. Tiraram daquilo que lhes era precioso e colocaram aos pés do Salvador. Você adora com o seu dinheiro também? Ou será que você adora o dinheiro? Jesus certamente não precisa do seu dinheiro, meu irmão. Mas você precisa saber a quem adora de verdade. E a maneira como trata o dinheiro revela muito da sua espiritualidade. Deus não precisava de Isaac. Não o mataria de todo jeito. Mas Abraão precisava saber que amava mais a Deus do que ao próprio filho. Deixar diante de Deus os nossos recursos é ver com os olhos físicos a quem adoramos. É dizer a Deus: muito obrigado pelos recursos, mas o meu tesouro é Cristo Jesus. Muito obrigado pelo pão de cada dia,
pelas vestes que tenho, pelo teto que o Senhor me deu. Mas a minha confiança não está no tanto que junto, acumulo na poupança. A minha segurança está em Ti, ó Deus. Adorar com as ofertas, irmãos, é socorrer e financiar aqueles que estão servindo no reino de Deus. Esses magos não tinham ideia, mas muito provavelmente, com essa oferta que fizeram, sustentaram Jesus e sua família durante os anos do Egito. Vocês se lembram que eles foram para o Egito? Essas ofertas muito provavelmente financiaram a estada de Jesus e sua família lá. O seu dinheiro tem servido para isso. Para sustentar e financiar aqueles que estão proclamando o Evangelho do Reino de Deus ao redor do mundo. Nossa igreja é pequena, eu sei, e nós temos poucos recursos, mas há famílias que dependem integralmente dela. Graças a Deus nunca precisamos fazer aliança com políticos ou homens poderosos da cidade. Espero que jamais o façamos. Nós dependemos de Deus. E cremos que à medida que meditamos no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, o nosso coração se torna cada vez mais generoso para com a obra dEle. Enquanto se prepara para celebrar o Natal, pense em como você vai fazer para aumentar a sua oferta, para investir na obra de Deus. Por que deveríamos fazê-lo, Renan? Irmãos, é simples. Não é porque dando você recebe. É porque você recebeu tudo. Você dá em gratidão, em resposta a Ele. Quando o apóstolo Paulo quis motivar a igreja de Corinto a ofertar, ele disse: eu poderia fazê-lo como apóstolo que sou, mas não vou. Eu vou lembrá-los do Evangelho. Aquele que era rico eternamente se fez pobre momentaneamente no lugar de vocês, a fim de torná-los ricos eternamente. Como Ele o fez, irmãos? Nascendo em uma manjedoura, vivendo em uma família humilde, tendo profissão simples, no auge da sua vida, quando muitos estão fazendo os maiores planos, Jesus subiu, não ao trono de Jerusalém, mas ao monte chamado Gólgota, para salvar os fracos, os pecadores. Ele se deu por eles por completo na cruz do Calvário. Que alegria neste Natal! Não só compre a nova televisão, não só pague as contas em dia, já é muita alegria pagar as contas em dia. Quer mais? Pense no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Estávamos perdidos, irmãos, e a luz do Senhor brilhou na nossa escuridão. Caminhávamos rumo ao inferno, sofrimento eterno, separação para sempre da graça de Deus. Mas por causa dEle, para a glória dEle, Ele nos enviou o seu único e maravilhoso Filho para tomar o nosso lugar no dia do juízo. O cálice maldito que deveria cair sobre a sua e a minha cabeça,
porque Deus é justo e nós somos pecadores, caiu de uma vez por todas sobre ele. De modo que para sempre, irmãos, nós estamos livres da condenação e somos convidados à mesa do Cordeiro de Deus. Eu sei que os nossos primeiros irmãos, ou os irmãos do quarto século, tiveram alguma dificuldade com a celebração do Natal. Era meio sincretista mesmo. O rei queria misturar as coisas. Alguns deles diziam o seguinte: bem, nós não deveríamos celebrar o Natal. O que merece ser celebrado, não uma vez por ano, mas todo domingo, é a ceia do Senhor. Eles estão certos, pois a ceia foi instituída pelo próprio Cristo, e ela retrata o âmago do Evangelho, o Cordeiro de Deus imolado para a nossa salvação. Mas eu não acho que deveríamos nos afastar do Natal completamente, porque não haveria morte substitutiva, irmãos, se não houvesse antes a encarnação. Não existiria cruz sem manjedoura. Logo, o meu conselho final para vocês é: não separe a carreira ministerial de Cristo. Veja como um todo. Fale do nascimento de Cristo, mas engate aí uma terceira, quarta, quinta e corra para a cruz. Pois pessoas não são salvas porque um bebê nasceu. Elas são salvas porque o Rei da Glória nasceu para morrer por elas na cruz do Calvário. Aproveitemos as oportunidades, irmãos, e falemos do maior presente do Natal: o próprio Deus encarnado para a nossa salvação. Fiquemos de pé, irmãos, e adoremos ao Senhor. Meus amados irmãos, que bom ouvirmos a palavra do nosso Deus. Em resposta a esta palavra, a voz do Senhor, oremos ao nosso Pai, dando graças por essa oportunidade ímpar de podermos ouvir, escutar sobre a história do Natal. Feche seus olhos, agradeça ao Senhor, agradeça a Ele por Ele ter falado ao seu coração. Clame a Ele por misericórdia, perdão, e diga ao Senhor que irá mudar, que irá viver uma vida onde o seu nome será glorificado mais e mais. Ó Deus, nós te damos graças por este culto, Pai, que prestamos a Ti. Louvamos o Senhor por essa oportunidade de podermos cantar ao Senhor, podermos conversar contigo, Pai, como também ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Deus, por falar aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Senhor, por usar a boca do Teu servo como baluarte da verdade e poder nos trazer, ó Deus, a história do Natal à luz da Escritura, onde vimos, Senhor, que este Natal é uma história de graça. Graça esta, Pai, que veio no nascimento de Jesus Cristo. Como também, Senhor, é uma história que fala da soberania, Pai, da soberania do Senhor. É uma história de adoração, Pai. Por isso, Deus, nos ajude para que possamos, ó Deus, Te adorar
na beleza da tua santidade, Pai. Que no nome de Jesus Cristo, o teu nome, Senhor, seja engrandecido em nossas vidas. Que como ouvimos aqui, Pai, celebremos toda a caminhada de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, louvando a Ti, ó Pai, pela vinda do Cordeiro e por sermos libertos da escravidão do pecado. Por isso, Deus, nos ajude para que possamos assim Te servir, Te exaltar e Te engrandecer, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Dá-nos um restante de domingo abençoado na Tua presença. Abençoa, Deus, o próximo culto que teremos. Ajuda os Teus filhos a chegarem até a Tua casa. Ajuda o Teu servo que estará pregando mais uma vez. Dar graças a Ele, ó Deus, e sabedoria. Ajuda estes irmãos, Senhor, que estarão louvando o Teu nome. Que eles também possam levar a Tua igreja à adoração. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos do mal, Senhor. É assim que nós oramos, Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pois a bênção apostólica, irmãos, eu peço que você cante mais uma vez este hino, e nós estaremos lá fora, apertando a sua mão e desejando a paz de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Cantemos ao Senhor.